ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. Aquela doença era para a morte. O resultado daquela doença seria a morte do rei. O reinado de Ezequias estava com os dias contados. E aqui, amados, nós vemos também nos versículos seguintes a misericórdia de Deus quando há um verdadeiro arrependimento. Deus é soberano. Nós estamos vendo essa situação atual no mundo. O mundo todo está voltado para o problema do coronavírus. Não há ninguém nesse mundo que não saiba o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo. Parece que só temos notícias ruins quando ligamos a televisão ou o rádio. Quando vemos os sites, as notícias, apenas notícias ruins. Porém, é tempo de pedirmos a misericórdia do Senhor, clamarmos pela misericórdia de Deus, clamarmos e nos chegarmos a Deus. É exatamente em momentos de crise, em momentos de dificuldades, é que não devemos nos desesperar, mesmo que seja o pior quadro possível. Nós devemos chegar até Deus, porque Deus é cheio de graça e misericordioso. Não há Deus tão misericordioso quanto o nosso Deus. Porém, embora Ele seja misericordioso, nós vemos aqui que houve uma necessidade de um arrependimento por parte daquele homem. E talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento duro na sua vida, não somente a questão do coronavírus, mas outros problemas que lhe afligem diretamente. Talvez o coronavírus não chegou até você, mas outros problemas chegaram, o desemprego, o problema financeiro, o problema familiar, o orgulho. Há muitas pessoas orgulhosas, há muitos crentes orgulhosos. O orgulho precisa cair por terra na nossa vida. Nós não somos nada, nós somos apenas servos. Aquele homem era rei, ele exercia o cargo mais importante daquele momento. No entanto, ele estava doente. No entanto, o profeta Isaías chega até ele e diz: você vai morrer, somente você tem a oportunidade de colocar a sua casa em ordem, e em seguida você vai morrer. A nossa vida é efêmera, a nossa vida é passageira, a nossa vida é como um conto ligeiro, a nossa vida é, como diz a palavra, é como uma árvore, um pequeno arbusto que cresce, uma erva que cresce, no mesmo dia seca e cai e morre. E tem muita gente ainda, inclusive no meio da igreja, no seio da igreja, achando que tem algum valor, que tem alguma, cai e morre. E tem muita gente ainda, inclusive no meio da igreja, no seio da igreja, achando que tem algum valor, que tem alguma importância. Foi necessário que Ezequias se humilhasse. Ele estava no estado terminal. Estado terminal. Esses dias atrás, visitando uma pessoa que está num estado bem avançado de câncer, ela dizia assim para mim: eu nasci na religião X e vou morrer na religião X. E eu disse para ele que ele precisava de Jesus na sua vida. Muitas vezes, mesmo que o ser humano, estando no pior estado, ele ainda assim, ele se esquiva na religião, ele se esquiva no seu orgulho, na sua prepotência, e não abre o seu coração
para Deus agir e para Deus trabalhar em seu coração e em sua vida. E nós precisamos deixar o homem de Deus aqui, Isaías, chegou para o profeta e deu a mensagem, chegou para o rei e deu a mensagem. Caberia ao rei, diante dessa palavra. E o que aconteceu? O profeta deu a informação e foi embora. E quando o profeta estava no pátio do palácio, ainda, indo para a sua casa, o Espírito de Deus falou com ele. Mas antes disso, no versículo 3, amados irmãos, o rei disse: Ah, Senhor, sê servido a se lembrar de mim, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele chorou muito. E aí o profeta volta, versículo 5, e diz: Assim diz o Senhor. Como é sério dizer para alguém essa palavra, assim diz o Senhor. Isso virou moda em nossos dias. A maioria das profecias que temos ouvido são mentira. São mentiras. E as pessoas acreditam em mentiras. Porque as pessoas querem ser alimentadas por mentira. Elas se alimentam porque a mentira os atrai. Vivemos tempo em que há denominações que se chamam cristãs e evangélicas, aonde os tais profetas proferem palavras, fazer com que aquelas pessoas dependam desses profetas. Mas aqui, o profeta de autoridade, com autoridade, vem e diz: Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Quanto tempo nós não temos ouvido no púlpito das nossas igrejas pregadores com tamanha autoridade dizer: Assim diz o Senhor. É na autoridade do nome de Jesus que eu vos falo. É na autoridade de Deus que eu vos falo. Há muita gente procurando profecias. A profecia, nós estamos cheios, no sentido positivo da palavra, de profecias que estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E nós não precisamos de profetadas. Nós não precisamos de mentiras. A palavra de Deus é bem clara. E eu me lembro bem quando, naquela parábola do rico e do Lázaro, o rico disse ali, naquela conversa com o pai Abraão: manda anjos do céu que vão até os meus irmãos para que ouçam os anjos do céu e não venham para esse lugar de tormento. Eles têm a lei e os profetas, tem Moisés e os profetas, que eles ouçam a palavra de Deus. Terra, ouça a palavra de Deus, dê ouvido à palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos ler a palavra, meditar a palavra. Tem muito crente com o espírito de Gabriela. Qual é o espírito de Gabriela? Eu nasci assim e vou morrer assim. Eu sempre fui assim. Pois então você precisa se converter, você precisa ser transformado, você precisa ser transformada, porque Deus coloca em você uma nova natureza, através da experiência do novo nascimento. Quando você permite que o Espírito Santo de Deus entre no teu coração, você permite uma experiência sobrenatural sobre a tua vida, aonde aquilo que era passado fica para trás, e conforme diz em 2 Coríntios 5,17, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E você não é mais aquela mulher
que não era subordinada, que não era obediente, que não era a auxiliadora na casa junto com seu esposo. Agora você é uma mulher temente a Deus, uma mulher que santifica o seu esposo, uma mulher que abençoa o seu marido. Gasta o dinheiro naquilo que não é pão. Agora você não é mais essa pessoa, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você não conhece uma religião, você não mudou de religião, você teve a vida transformada por Jesus. E aqui nós vemos, irmãos amados, que o profeta, ele é duro sim nas suas palavras. O rei Ezequias realmente se humilha, ele se humilha na presença do Senhor, e ele diz: Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, lembre-se das coisas que eu fiz, as coisas boas que eu fiz, tenha misericórdia da minha vida, Senhor, esteja comigo, Senhor, renova as minhas forças, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que um coração contrito e sincero o Senhor não rejeita. Muitas vezes Deus está rejeitando a tua oração porque falta você se humilhar. A Bíblia diz: se humilhar perante a mão do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Talvez o que aconteceu na vida foi você ter mudado de religião. Você passou de católico para batista, você passou de católico para assembleiano, você passou de católico para quadrangular, você passou de católico para Deus é amor, mas você não teve uma transformação. Católico para assembleiano, você passou de católico para quadrangular, você passou de católico para Deus é amor, mas você não teve uma transformação real na tua vida, e você precisa ter uma transformação real em sua vida, para que você possa começar a obedecer a Deus. Volte ao primeiro amor. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, fala da igreja de Éfeso. Volte, tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Volte ao primeiro amor enquanto é tempo, porque os dias são maus. A palavra de Deus está se cumprindo. Há muitas pessoas que não acreditavam em Deus, agora estão acreditando. Há muitas pessoas que não falavam em Deus e agora estão falando. A igreja orou, mas não é só porque a igreja orou, é porque o avivamento que estava sendo pregado, o avivamento dos estádios lotados, o avivamento da geração de adoradores, era um avivamento falso, era um avivamento de aparência, era um avivamento momentâneo, não era um avivamento real, não era um avivamento concreto de acordo com a vontade de Deus. Então por isso Deus permitiu que isso acontecesse e atingiu a igreja dele também, porque a igreja não está podendo se reunir nos templos. Até a igreja, e atingiu a igreja dele também, porque a igreja não está podendo se reunir nos templos. Até a igreja que estava indiferente teve que tomar uma atitude. E nós precisamos tomar atitude como o rei Ezequias tomou. Ele se humilhou. Irmão, eu convido você a se humilhar. Não é a tua vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Fala como o Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Fala como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou nada, Senhor. Eu não tenho nada, eu não posso nada. Mas o Senhor me escolheu para que eu leve o teu Santo Espírito na minha vida e seja uma bênção na vida das pessoas. Então a Bíblia diz que Deus mudou aquela situação. Diga para o Senhor: eu não sou nada, Senhor. Eu não posso nada, Senhor. Eu não consigo nada. Senhor, eu não sou nada. Eu sou o mais fraco dos homens. Eu sou a mais fraca das mulheres. Eu preciso da tua ajuda, Senhor.
Eu preciso do Teu Espírito Santo comigo. O Teu Espírito precisa agir na minha vida. É com urgência que isso precisa acontecer. Eu não posso mais viver. Eu não posso mais viver sem Ti, Senhor. Eu não consigo mais. Eu não sou mais religioso. Eu não quero mais ser um religioso. Eu rejeito a religião na minha vida. Eu quero Jesus no meu coração e o Espírito Santo fazendo a diferença, para que eu possa amar, perdoar, ter misericórdia das pessoas, como o Senhor me alcançou com a Tua infinita graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, Deus disse para o rei, usando o profeta: eu vou te dar mais 15 anos de vida. As coisas vão mudar. Deus mudou aquele quadro. E Ele pode mudar o teu quadro também. Eu não quero continuar. Eu quero parar aqui. Porque o nosso tempo, ele avança. Mas eu quero que você realmente diga para o Senhor. Eu quero parar aqui, porque o nosso tempo, ele avança. Mas eu quero que você realmente diga para o Senhor que você precisa mudar, que você precisa ser transformado, que você não é nada, que você precisa da graça do Senhor. Que você vai fazer igual João Batista, que ele cresça, que eu diminua. Muitas pessoas chamavam João Batista do próprio Messias, do próprio Cristo. E de repente, ele viu Jesus vindo e ele apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que as pessoas, ao olhar para você, olhem e vejam Jesus. Que as pessoas, ao olhar para você, vejam a Cristo. Vejam a Jesus.